Olá pessoal, estamos aqui para tratar com vocês a matéria de Direito Tributário para o concurso da OAB, para a prova da OAB. Eu sou a professora Sabrina Machado, sou do Espírito Santo, dou aula há 10 anos para cursos preparatórios lá no meu estado e fui convidada para participar aqui junto com vocês, os mestres dos concursos, com essa matéria deliciosa de Direito Tributário. Uma matéria facílima que vocês vão adorar, vão conseguir fechar o conteúdo da prova. Inclusive, fiz uma pesquisa, um apanhado das provas desde 2010 e trouxe para vocês uns slides das aulas, para que a gente possa estar assim, estruturando bem o conteúdo em cima de tudo que foi falado nas provas ao longo desses anos. E que você tenha realmente um sucesso nesse propósito que está sendo estudar para essa prova, que é a prova da OAB, que é uma prova dificílima, hoje dentro do nosso cenário jurídico aí, de provas, tanto em preparatórios de concurso, quanto na prova da OAB em si. Tá? Vamos começar então com o tópico de receitas públicas. Receita é o ingresso de dinheiro aos cofres do Estado. Essas receitas, quanto à sua origem, elas dividem-se em receitas originárias e receitas derivadas. As receitas originárias são auferidas pelo Estado em decorrência da exploração do seu próprio patrimônio, agindo sem exercer o seu poder de soberania. Então aqui o Estado, nas receitas originárias, ele não utiliza o seu poder de coerção, a sua compulsoriedade. Então aqui ele obtém receitas, ele injeta dinheiro aos cofres públicos através do seu próprio trabalho, com as suas empresas. Então, por exemplo, quando você coloca uma carta no correio, o correio é uma empresa pública. Quando você coloca uma carta no correio e você paga por aquela carta, você paga pelo seu SEDEX, aquele dinheiro está entrando para os cofres do Estado através de um serviço que ele está te oferecendo, que você está usando. Você vai lá e coloca a sua correspondência se você quiser. Ele não está te impondo, ele não está te usando de compulsoriedade, de obrigatoriedade, de coerção. Não está fazendo nada para que você tenha que fazer isso. Então, as receitas originárias originam do próprio trabalho do Estado. Já as receitas derivadas, elas são provenientes de bens pertencentes ao patrimônio dos particulares. São impostas coercitivamente aos cidadãos, constituindo aí receitas obrigatórias. Nesse caso das receitas derivadas, o Estado ele usa o poder de coerção. Então elas são compulsórias. Nós temos aí como receita derivada toda a nossa carga tributária. Então todo tributo ele é uma receita derivada, porque o trabalho que está sendo exercido é do particular, é da população. E o Estado está oferindo renda, receita, melhor dizendo, sobre esse trabalho que a gente desenvolve. E quando a gente paga essa carga tributária, a gente acaba entregando parte dos nossos rendimentos ao Estado para que ele obtenha receita e para que ele possa prestar todos os serviços que ele presta à população. Agora, vejam só, todo tributo é uma receita derivada. Mas nem toda receita derivada é um tributo. Eu tenho um exemplo de receita derivada, a multa. A multa é o quê? É uma penalidade pecuniária. A multa, ao pagarmos uma multa, a gente injeta aos cofres públicos uma quantidade de receita. Só que multa, pessoal, multa não é tributo. Multa é penalidade. Você deixou de cumprir uma obrigação tributária e o Estado te penalizou por isso. Então, multa não é tributo. Todo tributo é uma receita derivada, mas nem toda receita derivada vai ser um tributo. Muito bem. Entendemos, como é que funciona essa entrada de dinheiro aí aos cofres públicos. A gente começa a estudar tributo. Tributo é gênero e ele comporta espécies. No nosso direito tributário, nós temos 5 espécies de tributo: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Mas antes da gente adentrar cada uma delas, eu preciso que vocês entendam o conceito de tributo. Tributo, lá no artigo 3º do CTN, ele diz pra gente que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O que ele quer dizer com isso? É uma prestação que você paga em dinheiro, pecúnia, e você é o quê? Obrigado a pagar. Compulsória é a mesma coisa que
obrigatória. Então é uma prestação que a gente tem que pagar em dinheiro e nós somos obrigados a pagar. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Em moeda. Quando ele fala moeda, num primeiro momento, ele está querendo dizer para a gente em moeda corrente, né, do nosso país, em dinheiro. Mas há previsão também, dentro do CTN, de nós pagarmos esse tributo com cheque e também com a dação em pagamento, que foi incluída, né, dentro da parte de pagamentos, que a gente vai estudar lá na extinção do crédito tributário, uma das formas de extinção do crédito, a dação em pagamento de bens imóveis, incluído pela Lei Complementar 104 em 2001. Então nós temos a previsão de conseguirmos pagar a carga tributária que nos compete através da moeda corrente do nosso país, através de cheque e através da dação em pagamento de bens imóveis. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, uma prestação que eu pago em dinheiro, eu sou obrigado a pagar. Eu tenho que pagar essa prestação em moeda corrente, né, naquilo que exprime dinheiro para o nosso direito. O que na legislação a gente tem com essa expressão exprimir dinheiro? O que ele quer dizer, né? Isso aí no texto da lei. A gente está falando que a gente paga tributo em moeda corrente do nosso país, em cheque ou então com a dação em pagamento de bens imóveis. Tributo também não constitui sanção de ato ilícito. O que significa isso? Não constitui sanção de ato ilícito. Quando você paga tributo, pessoal, você paga porque pagar tributo é bom. Você não está sendo penalizado por nada de errado que você cometeu. Você está ajudando a distribuir a riqueza do nosso país, você está ajudando a melhorar a vida das pessoas com uma melhor educação, melhor saúde, saneamento básico, né? As vias públicas todas organizadas. Então a gente paga tributo porque pagar tributo é bom. A gente precisa tentar balancear a distribuição de receitas dentro do nosso país. Então não se preocupem, porque você não cometeu nada de errado, né? Não foi nenhum ato ilícito que você praticou que fez com que você tenha que pagar um tributo. Tributo também é instituído por lei. Então, olha só, nós só podemos pagar aquilo, nós só vamos pagar tributos através de uma imposição legislativa. Então, eu só pago tributo porque tem uma lei que me obriga a pagar tal tributo, um imposto, uma taxa. Então, ele é instituído por lei. Agora, esse fato dele ser instituído por lei não significa que eu não posso ter uma carga tributária instituída através de medida provisória. Então, vejam só, o presidente da República, né, chefe do Executivo Federal, ele pode, no caso de relevância e urgência, editar medidas provisórias. Isso está previsto dentro da nossa Constituição. Dentro do capítulo que trata da medida provisória, do artigo 62 em diante da Constituição, a gente tem a previsão da instituição de impostos através de medida provisória, né? Nós temos uma carga tributária que pode ser instituída por medida provisória. A diferença é que hoje a medida provisória, ela tem um prazo de vigência, né? A gente sabe que ela é de 60, podendo ser prorrogada por mais 60. Então eu tenho aí aproximadamente 120 dias de vigência dessa medida provisória, que ao término desse prazo, obrigatoriamente, isso tem que ser transformado em lei, sob pena dela perder a eficácia. Mas nada impede que através de medida provisória a gente institua tributos dentro do nosso país. A nossa antiga CPMF, ela foi criada por medida provisória. O que ocorreu é que na época da criação da CPMF, as medidas provisórias podiam ser reeditadas. E aí ela perdurou por muitos anos, né? Hoje, com a alteração no texto da Constituição, a gente sabe que a medida provisória ela tem um prazo máximo de vigência, 60, prorrogado por mais 60. Ao final, ela tem que ser apreciada, transformada em lei ou não. Não sendo transformada em lei, ela perde a sua eficácia. Então, tributo, ele é instituído por lei, tá? Ou por medida provisória, porque tem força de lei no período de sua vigência. Outra situação aqui do nosso artigo 3º do CTN, que fala que tributo é cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Quando a gente estuda o direito administrativo, a gente sabe que nós temos o ato administrativo discricionário e o ato administrativo vinculado. Quando eu falo que
cobrar tributo é uma atividade do Estado, essa atividade administrativa ela é vinculada, eu estou querendo dizer que na hora que esse tributo vai ser cobrado pelo Estado, né, através dos órgãos que farão essa cobrança, a atividade deles, o exercício dessa atividade é plenamente vinculado. Então ele não pode utilizar de outras situações, ele não pode utilizar de conveniência e oportunidade para poder realizar a cobrança desse tributo. Ele tem que seguir exatamente aquilo que está previsto em lei. Quando o ato ele é vinculado, né, a legislação não dá margem de atuação ao administrador público, ele faz exatamente aquilo que a lei manda. Então, voltando, o tributo aí é uma prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito. Lembra, pagar tributo é bom, você não fez nada de errado, você tem que ajudar a distribuir receita, riqueza dentro do nosso país para melhorar a vida de outras pessoas, instituído por lei, cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Sabendo esse conceito já facilita a sua vida para o resto do estudo. Né? A cada tópico que a gente for passando, eu vou estar trazendo para vocês exercícios das provas antigas. Então a gente vai começar agora a falar das espécies de tributo, né? E ao longo desse estudo a gente vai fazendo alguns exercícios. Ok, pessoal? Então presta atenção, foca que você vai fechar a prova de tributário na OAB. Vamos lá, seguindo aí. Então as espécies de tributo que a gente tem, deixa eu apagar isso aqui. As espécies de tributo previstas aí no 145 da Constituição e no CTN, no artigo 5º, relacionam-se tributos como impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Pessoal, pela Constituição Federal, né, e pelo CTN, eles traçam os tributos somente essas três primeiras espécies. Então isso aqui está no CTN e na Constituição Federal. A doutrina e a jurisprudência coloca como as 5 espécies como espécies de tributo. Então aqui, jurisprudência e doutrina, tá? Então nós temos 5 espécies com entendimento já pacificado, né, para os nossos doutrinadores e nos nossos tribunais, onde eu tenho como espécie de tributos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. A gente vai começar com a nossa primeira espécie aqui, os impostos. Os impostos, eu trouxe ele para vocês, o texto da lei, porque eu acho que a prova da OAB, pelo que eu pude perceber, está caindo, é o texto da lei mesmo, né? E às vezes com situações hipotéticas, mas nada que você não consiga resolver, se você souber realmente o que está previsto aqui, dentro da Constituição e dentro do que fala nas nossas doutrinas, tá? E dentro do CTN. Então a gente vai tentar facilitar esse entendimento de vocês, sempre voltados aqui para o texto da lei. Então, olha, o artigo 145 fala que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1, impostos. O artigo 16 do CTN, ele também traz essa previsão da instituição dos impostos. O que a gente tem para falar com vocês sobre os impostos? O imposto, ele é o tributo não vinculado por excelência. O que significa isso? Não há nenhuma contraprestação específica do Estado no momento em que você paga esse imposto. No momento em que eu estou realizando o pagamento do meu imposto de renda, eu não tenho como exigir do Estado que ele realize um serviço voltado para esse dinheiro que eu estou investindo lá no imposto de renda, que eu estou pagando aquela minha obrigação tributária. Então, ele é o maior arrecadador de dinheiro nos cofres públicos, porque não há vinculação direta de nada. No momento em que a gente efetua esse pagamento, eu não tenho como exigir do Estado que ele me comprove aonde ele vai estar empregando esse dinheiro, em que tipo de serviço, qual é a contraprestação que ele vai me dar por eu estar pagando esse tributo para ele. Então, ele é o maior. A gente fala que a função do imposto é uma função fiscal, porque ele é um tributo que tem a função de arrecadar.
Então ele é o maior arrecadador mesmo dos cofres públicos, uma vez que a administração pública não nos mostra, né, aonde isso vai ser investido. Lógico que no texto da Constituição Federal, nós temos um capítulo que fala da repartição de receitas e lá a gente vai saber quantos % do total da arrecadação desses impostos serão divididos pela União, pelos estados e pelos municípios. Agora, no momento em que esse percentual chega, a gente não fica sabendo exatamente, né, daquele dinheiro que foi repassado, o que cada um investiu e aonde foi investido. Então, não há uma contraprestação específica, né, diferente de todos os outros que a contraprestação vai ser específica. A competência do imposto é uma competência tida como privativa. O que significa isso, competência privativa? Significa que o texto da Constituição já trouxe direcionado cada imposto que vai ser regulamentado, que vai ser cobrado por cada ente federativo. Então vejam só, no artigo 153 da Constituição, a União, ela tem como de competência dela, privativa dela, a instituição do Imposto de Importação, Imposto de Exportação, IPI, IOF, Imposto de Renda, o ITR ou IPTR, que é o da Propriedade Territorial Rural, e o Imposto sobre Grandes Fortunas. Só a União, perdão, vamos voltar aqui o slide que passou sem querer. Só a União, pessoal, ó, possui 7 impostos já previstos no texto da Constituição. Ela tem a competência privativa para legislar, arrecadar e fiscalizar esses 7 impostos. Então é competência dela. Foi dado aos estados e ao Distrito Federal, também lá no texto da Constituição, no artigo 155, o ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes ou Doação, o ICMS, Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Então, o Estado e o Distrito Federal, ele vai legislar, arrecadar e fiscalizar os seus impostos. E aos municípios restou no artigo 156 o IPTU, o ITBI e o ISS. IPTU, Propriedade Territorial Urbana, ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS, Imposto sobre Serviço. Observem que a União, ela já legislou e arrecadou, né, e vem arrecadando esses 6 impostos iniciais. O IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, ele está previsto no texto da Constituição Federal, mas cabe à União legislar sobre esse assunto para que ele seja realmente cobrado da população. Então, o IGF, a gente não tem ainda a cobrança dele, a arrecadação dele, porque ele ainda não teve uma regulamentação por lei a respeito desse tributo. Ok, pessoal? Seguindo, então, a respeito dos impostos, nós vamos falar aqui de algumas classificações dos impostos que a doutrina traz para a gente. O imposto, ele pode ser fiscal ou extrafiscal. Se ele é fiscal, a função dele é arrecadar. Então, ele é meramente arrecadatório, que é o que acontece com a maioria dos impostos, né? Eles são arrecadatórios. Mas nós temos impostos também que são regulatórios, que ajudam a regulamentar a economia do país, que é os impostos extrafiscais. Então, eles são regulatórios porque eles ajudam na economia, eles ajudam na instituição de preços, para que esses preços sejam competitivos, né, dos nossos produtos nacionais e importados. Então, ele vai auxiliar o governo também na economia. Que a gente tem aí o Imposto de Importação, Exportação, o IPI e o IOF como impostos regulatórios. Eles podem ser também diretos e indiretos. Diretos, suportados pelo contribuinte. Então, eu tenho aí como direto aquele que o contribuinte é quem vai suportar a carga tributária. Então, eu tenho o Imposto de Renda, o IPTU, o IPVA, o ITBI e o ITCD. Também possuímos aí os impostos no sentido de eles serem indiretos, que aqui eles são aqueles impostos voltados ao consumidor final e não ao contribuinte. Então, olha lá, o IPI e o ICMS. Então, a cada etapa, né, de uma produção, no caso do IPI, um produto industrializado, a cada etapa esse tributo ele é pago, chegando a um limite ao final da sua etapa de produção, aonde o consumidor final é que vai agregar esse valor da carga tributária e ele é que vai
vai sofrer com essa carga maior. Então a gente diz que esse imposto é um imposto indireto, porque ele é suportado pelo consumidor final. Eles podem ser também pessoais, que é aquele que observa a capacidade econômica, que é o caso do imposto de renda. O imposto de renda é um imposto pessoal, ele vai observar a capacidade econômica daquele contribuinte. Então, e ele vai ser progressivo, porque quem ganha mais vai pagar mais, né? Mas ele é direcionado à pessoa, aquilo que ela tem de rendimento ao longo do mês na sua vida, né? E contando isso de forma anual, ele vai observar a capacidade econômica desse contribuinte. Nós podemos também classificá-los como reais, que observa aí o bem e a coisa. Ele não vai direcionar para a capacidade de contribuição que a pessoa tem, e sim, ele vai olhar o produto, o bem ou a coisa, tá? Então aqui no caso, todos os outros, com exceção do imposto de renda, que o imposto de renda ele é pessoal. Ele pode ser também, os impostos, eles podem ser progressivos ou seletivos. Progressivos no sentido de que quanto mais você ganha, mais você vai pagar. Então, quais são os progressivos aqui? O imposto de renda, o IPTU e o ITR, tá? Ou IPTR. Os seletivos, ele vai classificar o valor da alíquota de acordo com a essencialidade do produto. É o que acontece com o ICMS e com o IPI. O ICMS cobrado nos alimentos, a alíquota é bem menor, o que difere, por exemplo, da cobrança dele em relação a cigarros e bebidas. Tá? Então aí a gente vê a seletividade do produto. Ok, pessoal? Dando sequência, eu trouxe aí uma provinha para vocês da OAB, para ver se vocês conseguem resolver. Foi a OAB de 2010-2, caderno branco, tá? E falava assim, questão 75 desse caderno. Semprônio, né, dos Santos, que nome mais esquisito, é proprietário de um sítio de recreio, local destinado ao lazer, na área de expansão urbana, na região serrana de Paraíso do Alto. A área é dotada de rede de abastecimento de água, rede de iluminação pública e esgotamento, mantidas pelo município. Embora não existam próximos, quer escolas, quer hospitais públicos, nesse caso, Semprônio deve pagar o seguinte imposto. A. IPTU, por ser área de expansão urbana dotada de melhoramentos. B. ITR, por ser um sítio de recreio não inserido em área urbana. C. IPTU, por ser um sítio explorado para fins empresariais. Ou D. ITR, por não haver escolas ou hospitais próximos a menos de 3 km do imóvel. O fato gerador da cobrança do IPTU é a propriedade territorial urbana. Semprônio aqui, no caso da questão, ele vai ter que pagar o IPTU porque ele está localizado numa área urbana que obteve melhoramentos. Então a resposta certa seria a letra A, aonde fala que o IPTU, por ser uma área de expansão urbana dotada de melhoramentos. Por mais que ali seja um local que ainda não está totalmente estruturado, eu não posso classificar a área de moradia dele como uma área rural, porque a questão não me trouxe essa informação, ok? Só disse que não tinha muita infraestrutura, mas que estava tendo alguns melhoramentos. Então aí jamais poderia ser uma cobrança do ITR ou IPTR, né, que é da propriedade territorial rural. Ok, pessoal? A gente ficaria entre a resposta C ou A. Na C fala que por ser um sítio explorado para fins empresariais, né? A questão da prova não nos trouxe nenhuma informação a respeito de ser um sítio que está sendo explorado nesse sentido aqui, para fins empresariais. Então a resposta certa da nossa questão seria a alternativa A, que é a resposta que o nosso gabarito trouxe também em matéria dessa parte de impostos que foi cobrado dessa forma na prova. Então o ITR é voltado para uma propriedade territorial rural e o IPTU é a propriedade territorial urbana. A área, o imóvel, ele tem que estar localizado numa área tida como área urbana, né? Aí sim vai ocorrer o fato gerador da obrigação tributária, que seria o pagamento desse imposto, do IPTU. Ok, pessoal? É assim que vai cair, questões simples, não são tão difíceis, para que vocês possam ter realmente aí uma abordagem grande do conteúdo, para que vocês consigam
para que eu consiga facilitar o ensinamento de vocês e para que vocês possam, no dia a dia dos estudos, realmente abraçarem a maior parte de informações, para que mais ou menos entre 4 ou 5 questões, que é o que tem caído na sua prova, você consiga realmente fechar a prova de Direito Tributário. Uma matéria super simples, extremamente gostosa de se estudar, a gente não faz cálculo, vocês estudaram Direito e sabem muito bem disso, mas, por favor, não tenham restrições com o nosso conteúdo, que a nossa matéria é bem gostosa e muito fácil. Ok, pessoal? No próximo bloco, a gente vai entrar com as taxas. Então, a gente encerra por aqui esse primeiro bloco e, na volta, a gente já começa a falar da outra espécie de tributo, as taxas. Então, até breve, daqui a pouco estaremos de volta. Fiquem aí, hein? Toma um cafezinho rapidinho, vai no banheiro rapidinho e volta com a gente, ok?